Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz, eu tô aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse grande clássico, né? Clássico de fortes emoções, que foi Flamengo e Botafogo. Não foi um grande clássico, não foi um jogaço de fortes emoções, longe disso. Longe de ter sido um grande jogo, foi um jogo horroroso. Mais um clássico horroroso envolvendo o Flamengo, tá? Sim, dessa vez o Flamengo conseguiu vencer? Conseguiu. Só que tem que conseguiu jogar ainda pior do que o que tinha jogado contra o Vasco. Porque contra o Vasco, pelo menos, o Flamengo tinha conseguido ali criar algumas poucas boas oportunidades. Contra o Botafogo, nem isso, tá? Principalmente até ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Bom, o Botafogo é um time que você já imaginava que fosse ter um pouco de dificuldade, porque é um time que está se remontando agora, tá? Porque perdeu aí boa parte da linha de defesa, o Lucas Perry, o Adrielson, a lateral direita do Botafogo está se refazendo também, tal. Aí tem atacante novo chegando, né? O Luiz Henrique, que estreou inclusive no clássico de ontem. O Flamengo não. O Flamengo já era para estar com o time pronto já há muito tempo. Só que tem um treinador, mais um treinador teimoso. Muito teimoso, aliás, tá? Na cabeça do Tite só cabe um esquema. Um esquema que é jogar pelas pontas somente, porque meio para ele não existe, e os pontas têm que voltar para marcar, independentemente de que pontas são. E não é para voltar até o meio, não. É voltar até o fundo, até lá, acompanhar o lateral do adversário aonde ele for, tá? E os pontas eram Arrascaeta pela direita e De La Cruz pela esquerda. O De La Cruz era o meia e o Cebolinha era o ponta pela esquerda. Ou seja, o problema desse esquema maior é que isso mata o jogador fisicamente do meio para o final do segundo tempo. E a Arrascaeta nunca foi jogador que precisasse voltar para marcar. Aliás, o Arrascaeta nunca precisou voltar para marcar um pouquinho. Não. E agora ele está precisando voltar demais para marcar. Meia de criação. Arrascaeta não é ponta. Ele é meia de criação. Tá? Ele não precisa voltar para marcar. Muito. Precisa ali compor um pouquinho a marcação sem a bola. Adianta um pouquinho para poder atrapalhar a saída de bola do adversário. Mas o Arrascaeta não. O Arrascaeta teve que voltar demais para marcar e aí acabou atrapalhando demais a criatividade do meio de campo do Flamengo. Óbvio que Gerson também não jogou muito bem. O próprio De La Cruz, de novo, não jogou muito bem. O De La Cruz a gente ainda dá um certo porém, porque ele ainda está se adaptando aos jogadores, ao esquema, tal. O Cebolinha, de novo, não foi muito bem, mas ele é assim, ele faz uma partida muito boa, outra ruim e a vida dele segue assim. E o Pedro também, ele é um cara que depende muito da bola chegar até ele. Como dá para perceber, a bola quase não chegou ao Pedro, então aí o Flamengo sofreu bastante para criar jogadas. E o Botafogo, que é um time em formação, o Botafogo criou ocasiões sim, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, e acabou aí, não vou dizer que sufocando, mas acabou ele criando um pouco de problemas para o sistema defensivo do Flamengo. Não, Thiago Nunes, não foi o Botafogo
que dificultou a vida do Flamengo na marcação, não, porque a marcação do Botafogo também não foi lá grandes coisas. Foi o próprio Flamengo que se enrolou nas próprias pernas, que o Thiago Nunes disse que o Botafogo criou dificuldades para o Flamengo na marcação, mas não foi bem assim. Foi o próprio Flamengo que criou dificuldades para ele mesmo, graças principalmente ao esquema tático do Tite. E eu venho falando isso aqui, né? O esquema tático do Tite não está ajudando o time. E, mais uma vez, isso aconteceu. Você, quando tem Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, você tem que facilitar a vida dos caras. Deixar os caras livres para poder criar. O Gerson, tudo bem, é um cara que vai se sacrificar um pouco mais para os outros dois, porque o Gerson, teoricamente, é segundo volante nesse sistema. Mas os outros dois não, os outros dois têm que estar livres para criar jogadas, entendeu? Não, a Arrascaeta tem que voltar para ficar marcando lateral. E, aliás, ele não pode, não deve jogar como ponta direita. Ele sempre jogou como meia esquerda. O Tite está fazendo o quê? Dando uma de Paulo Souza? Inventando? Ou o Vitor Pereira, sei lá, inventando? Então, meu amigo, tá complicado. Muito complicado. Aí, no segundo tempo, as armas do Tite são sempre as mesmas, né? Ele tira a meia, bota a ponta. Tira a meia, bota a ponta. E tira o Cebolinha, bota o Bruno Henrique. É sempre a mesma coisa, não muda nunca, né? Ele tira o De La Cruz, bota o nosso querido Luiz Araújo, que entrou bem. Fez uma coisa que o time do Flamengo não estava fazendo. Chutou de fora da área, né? E também ele tirou o Cebolinha, botou o Bruno Henrique e botou aí o time um pouco mais agressivo. Pelo menos o Flamengo cercou o Botafogo ali na sua própria área, né? E o Botafogo também passou a não ter alternativa de contra-ataque. E isso deu certo, porque praticamente no último lance, aliás, é aquela coisa que a gente chama de potencialização do uso do jogador. O Ayrton Lucas, no 4-4-2, ele não funciona, porque é um cara que, você com 4 zagueiros no 4-4-2, os 2 laterais têm que ficar um pouco mais na marcação. E o Ayrton Lucas e o Wesley pela direita, ontem não foi o Wesley que jogou, e sim o Varela. Mas quando você tem 2 laterais ofensivos, os 2 têm que ficar, fazer a linha de 4 ali atrás, né? Você, quando tem um 4-3-3, teoricamente você dá uma liberdade um pouco maior para os 2 laterais subirem. E foi o caso do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas recebe um escanteio para ele, aí ele domina e cruza com o pé esquerdo na cabeça do Carolino, Léo Pereira, e o Léo Pereira bate de cabeça e faz Flamengo 1, Botafogo 0, graças a uma falha também do nosso querido Gatito Fernandes aos 48 minutos e meio do segundo tempo. Aí você vai me perguntar, o Flamengo mereceu ganhar o jogo? Não mereceu não. Mereceu não. Esse jogo, aliás, era um jogo típico para 0-0. Tanto que se o Gatito Fernandes sai no tempo certo, a falha dele é porque ele sai atrasado, o jogo seria 0-0 mesmo. Jogo de pouquíssima criatividade de ambos os lados. E não foi um jogo de tantas faltas assim, não. O Thiago Nunes reclama também de que o Botafogo teve muitos cartões amarelos. E é verdade, teve sim. Mas as poucas faltas que o Botafogo cometeu no jogo, a maioria delas foi efetivamente para cartão amarelo. A arbitragem do Yuri Elino, aliás, em consenso dos 2 dirigentes, né, do John Textor e do Rodolfo Landim, ela foi bem no jogo. Foi bem, foi uma arbitragem que não teve grandes polêmicas, tá? Então,
o problema é que o Botafogo perde o jogo numa cabeçada bacana do Léo Pereira, aí aos 48 minutos e meio. Um placar injusto, pelo que o Flamengo não fez e pelo que o Botafogo também não fez, que foi atacar o adversário com qualidade. Tá bom? Bom, o que fica desse jogo é o seguinte: o Flamengo tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e vai ter que trabalhar muito para melhorar, tá? O Flamengo aí tem mais uma peça para poder aí melhorar o time, que daqui a pouco vai estrear, que é o Vinha, e tomara que consiga confirmar a contratação do nosso querido Léo Ortiz, que vai melhorar ainda mais o sistema defensivo. E o Botafogo, o torcedor do Botafogo não fica muito chateado não, tá? Porque a linha de defesa do Botafogo foi bem, apesar do resultado negativo, tá? E é uma linha de defesa que está se remontando. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Então se inscreve no nosso canal Potência Rubro-Negra, tá bom? Deixa aquele like maneiro, comente nos nossos vídeos, tá bom? Isso é muito importante para poder a gente aí ir aumentando cada vez mais a qualidade nas nossas produções, nos nossos vídeos, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã falando mais aí de Mengão para vocês, tá bom? Tchau, tchau.